Você está lutando contra forças que não consegue ver, mas sente o impacto delas em sua vida todos os dias. Medos, angústias, doenças e até mesmo situações que parecem sem solução. Já se perguntou como você pode se livrar disso? E se eu te disser que existe um segredo, algo muito mais profundo do que imaginamos, que pode transformar sua vida de uma vez por todas, não só para você, mas para aqueles ao seu redor? Comente abaixo como você tem experimentado o poder de Deus em sua vida. Fique até o final, porque revelações poderosas estão por vir, e eu prometo que isso mudará sua visão sobre libertação. O tema de hoje é profundo, poderoso e transformador. Vamos falar sobre como expulsar os demônios e espíritos malignos da sua vida. A palavra de Deus é clara sobre a autoridade que temos em Cristo para vencer as forças do mal. Mas você sabia que muitas vezes as batalhas espirituais não estão ganhando porque ignoramos o que realmente precisamos fazer? Primeiro, precisamos entender que as forças malignas não têm o poder de nos controlar se conhecermos o nosso poder em Cristo. Em Lucas 10:19, Jesus diz: "Eis que vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum." Essa é uma promessa direta para aqueles que estão em Cristo. Mas, será que estamos realmente usando essa autoridade? O primeiro passo para a verdadeira libertação é preparar nosso espírito. Imagine um exército indo para a batalha sem estar bem treinado ou equipado. Eles não teriam chance de vitória. Assim é com a nossa vida espiritual. Muitos tentam combater os demônios sem antes fortalecer sua fé e conhecer as Escrituras. Em Efésios 6:10-18, Paulo nos ensina sobre a armadura de Deus, que nos protege das forças malignas. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo. A armadura de Deus não é apenas uma metáfora. Ela é vital para a proteção e vitória em Cristo. Você deve estar se perguntando: como posso me revestir dessa armadura? O primeiro passo é a oração constante. E não qualquer oração, mas orações de autoridade. Quando oramos, não pedimos apenas por nossa proteção, mas afirmamos quem somos em Cristo e a autoridade que Ele nos deu sobre todo o mal. Lembre-se de que em Tiago 4:7 está escrito: "Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós." Resista ao diabo. Isso significa não ceder às tentações, não dar espaço para o mal em nossa vida. A resistência é um ato de fé e de confiança no poder de Deus. Como você tem resistido ao mal? O que tem feito para fortalecer sua fé e, assim, expulsar os demônios de sua vida? Agora que começamos a entender os primeiros passos para expulsar o mal, podemos avançar para o próximo nível. Talvez você já tenha ouvido falar sobre a autoridade que temos em Jesus, mas será que você realmente compreende o que isso significa na prática? O que é essa autoridade que Jesus nos deu e como podemos usá-la para expulsar os espíritos malignos de nossa vida? Em Mateus 28:18, Jesus declara: "Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra." Essa autoridade não é apenas de Jesus, mas é transmitida a nós, seus seguidores, como ele nos diz em Marcos 16:17-18. "E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios." Aqui, Jesus está afirmando claramente que a autoridade que ele tem é a mesma autoridade que ele nos deu para agir em seu nome. Então, por que muitos ainda não conseguem ver a manifestação dessa autoridade em suas vidas? O segredo aqui está em reconhecer que essa autoridade não é nossa, mas é dada a nós por Cristo. É o poder de Deus que opera em nós e não nossas próprias forças. Quando entendemos isso, a nossa fé é ativada e a autoridade de Cristo se torna mais real para nós.
É como se tivéssemos um poder inabalável que nos permite confrontar o mal de frente, sem medo e sem vacilação. Em Lucas 10:19, Jesus diz: Eis que vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Quando você age em nome de Jesus, o mal não tem poder sobre você. Porém, a chave para isso é agir com autoridade, sabendo quem você é em Cristo. Isso exige fé, confiança e a certeza de que Jesus já conquistou a vitória na cruz. Em 1 João 4,4, a Bíblia nos lembra: maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. O Espírito de Deus que habita em você é infinitamente mais poderoso do que qualquer espírito maligno ou força do mal. Portanto, a confissão de fé é uma ferramenta crucial. Você precisa declarar em voz alta, com firmeza, que o poder de Deus está sobre sua vida e que os demônios não têm domínio sobre você. Por exemplo, ao enfrentar uma situação difícil ou sentir uma presença maligna, você pode declarar: em nome de Jesus, eu sou livre. O Espírito de Deus habita em mim, e todo mal deve sair agora, em nome de Jesus. Essas palavras têm poder, porque são baseadas na palavra de Deus. Ao confessar, você está reivindicando a autoridade de Cristo sobre a sua vida e sobre a situação. Agora que entendemos a autoridade que temos em Cristo e a importância de confessar nossa fé, é hora de aprender como expulsar os demônios de nossas vidas de forma prática. Vamos abordar o que fazer no momento da batalha espiritual. Em Marcos 16:17, Jesus nos diz que, em seu nome, expulsaremos demônios. O que isso significa para você no dia a dia? Em situações de aflição, medo ou ataque espiritual, você deve agir com confiança, sabendo que os demônios não podem resistir ao nome de Jesus. A Bíblia nos ensina que devemos resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Resista ao mal com fé e autoridade. Quando você enfrentar qualquer tipo de opressão espiritual, lembre-se de que sua batalha não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, como está escrito em Efésios 6:12. Quando você compreende isso, começa a entender que sua luta não é contra as pessoas ou situações ao seu redor, mas contra forças espirituais que buscam desestabilizar sua vida. Uma das formas mais poderosas de expulsar os espíritos malignos é através da oração de libertação. Em Mateus 17:21, Jesus diz que este gênero de demônios não sai senão por meio de oração e jejum. Aqui, vemos que em algumas situações, a libertação espiritual exige mais do que apenas palavras de autoridade. É necessário jejum e oração, um aprofundamento no relacionamento com Deus. O jejum não é apenas uma prática religiosa, ele é uma maneira de fortalecer seu espírito e enfraquecer as influências do mal. Ao jejuar e orar, você se coloca em uma posição de autoridade espiritual, que é mais forte do que qualquer espírito maligno. Deus honra esse sacrifício, e com o tempo, você verá resultados concretos. Como você tem se preparado espiritualmente para enfrentar as batalhas da vida? Agora que falamos sobre a autoridade em Cristo e como se preparar para enfrentar o mal, é hora de olhar para as áreas específicas da nossa vida, onde a libertação pode ser manifestada de forma prática. Vamos começar com a área dos relacionamentos. Você já se sentiu preso em um relacionamento tóxico ou em um ciclo constante de conflitos? Muitas vezes, esses problemas não são apenas questões naturais, mas sim espirituais, onde forças malignas estão interferindo e tentando desestabilizar a harmonia. Mas a boa notícia é que quando você se apropria da autoridade de Cristo e começa a resistir ao mal, essas forças podem ser expulsas. Em Mateus 18:18, Jesus nos ensina: em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu,
E tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Isso significa que você tem autoridade para ligar bênçãos e desatar maldições em sua vida e nos seus relacionamentos. Ao declarar, em nome de Jesus, que as forças do mal não têm poder sobre seus relacionamentos, você começa a criar um ambiente de liberdade e paz. Outra área onde vemos muitas pessoas oprimidas é nas emoções, especialmente o medo e a ansiedade. Essas emoções podem ser alimentadas por demônios que buscam nos escravizar, mas a palavra de Deus nos diz que Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Você já parou para refletir sobre isso? O medo não vem de Deus, e quando você sente esse sentimento dominando sua vida, é uma oportunidade de se levantar com fé e resistir àquilo que está tentando te aprisionar. A verdade é que, ao resistir ao espírito de medo em nome de Jesus, você está afirmando a soberania de Deus sobre sua mente e coração. Em Filipenses 4, 6 a 7, somos instruídos a não nos preocuparmos com nada, mas a levarmos tudo a Deus em oração. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Ao orar, você expulsa o espírito de medo e permite que a paz de Cristo inunde sua vida. Quando falamos de finanças, muitos de nós enfrentamos dificuldades que parecem impossíveis de superar. A Bíblia fala sobre os espíritos de pobreza que podem afetar nossas finanças, mas também nos dá a solução. Em Deuteronômio 28, 8, vemos que o Senhor mandará que a bênção esteja sobre os teus celeiros e sobre tudo o que pões à mão. Isso é um princípio poderoso. Quando agimos com fidelidade a Deus, Ele abre portas para a abundância. No entanto, muitas pessoas se veem como presas a um ciclo de dívidas, falta e dificuldades financeiras. Nesses casos, a oração de libertação deve ser voltada para a quebra dessas maldições. Declare, com fé, em nome de Jesus, eu sou abençoado e não maldito. A bênção de Deus está sobre minha vida financeira e o espírito de pobreza não tem poder sobre mim. Através da autoridade em Cristo, você pode romper qualquer maldição financeira que tenha sido colocada sobre sua vida e começar a experimentar a prosperidade que vem de Deus. A saúde é outra área crucial onde os demônios tentam interferir, trazendo doenças, dores e sofrimentos. Você sabia que, muitas vezes, a origem de doenças pode ser espiritual? Em Lucas 13, 11 a 16, vemos Jesus curando uma mulher que estava encurvada há 18 anos, e ele a liberta, dizendo que ela era filha de Abraão e deveria ser livre. Jesus não apenas cura fisicamente, mas também liberta espiritualmente. Quando oramos por cura, não estamos apenas tratando do corpo, mas também da alma. Em Isaías 53, versículo 5, a palavra de Deus nos diz que, pelas suas feridas fomos sarados. A cura já foi comprada na cruz. Quando você está enfrentando doenças, é hora de expulsar qualquer espírito de enfermidade que possa estar afetando sua saúde. Declare, em nome de Jesus, eu sou curado, e nenhum espírito de enfermidade tem poder sobre o meu corpo. Ao orar dessa forma, você está liberando o poder de Deus para trazer cura e restaurar sua saúde. Como mencionamos anteriormente, o jejum e a oração são armas poderosas na batalha espiritual. Em Mateus 17, 21, Jesus fala sobre a expulsão de certos demônios que só podem sair através de jejum e oração. O jejum não é uma prática religiosa vazia, mas é uma disciplina espiritual que fortalece nossa intimidade com Deus e nos torna mais sensíveis à sua voz. Ao jejuar, você não está apenas buscando o poder de Deus para expulsar os demônios, mas também está colocando seu espírito em posição de autoridade. O jejum enfraquece a carne e fortalece o espírito,
permitindo que você resista com mais firmeza aos ataques espirituais. Ao unir o jejum à oração, você está criando uma barreira espiritual contra os ataques do inimigo e abrindo portas para o poder de Deus se manifestar em sua vida. Agora que você compreendeu como expulsar os demônios das áreas de sua vida, qual dessas áreas mais afeta você no momento? Relacionamentos, finanças, saúde ou medo? Compartilhe sua experiência nos comentários e diga como você tem enfrentado essas batalhas espirituais. Agora que já discutimos como expulsar os demônios e como as áreas da sua vida podem ser libertas, é fundamental entender como manter essa libertação. Não basta apenas expulsar os demônios, é preciso estar vigilante para que eles não voltem a invadir a sua vida. Jesus nos advertiu em Mateus 12:43-45, dizendo que, se um espírito impuro sai de uma pessoa e a casa fica vazia, ele pode voltar, trazendo consigo outros 7 espíritos piores. Isso nos ensina que a libertação não é um evento único, mas um processo contínuo que exige vigilância e diligência. Como você pode garantir que os demônios não voltem? A resposta está em permanecer em Cristo. Em João 15:4-5, Jesus nos diz: permanecem em mim, e eu permanecerei em vós. Isso significa que, enquanto você estiver intimamente ligado a Cristo, sua vida será protegida. A intimidade com Deus, através da oração constante, da leitura da palavra e da obediência aos seus mandamentos, é a chave para manter a libertação. Outro ponto crucial para manter a libertação é o fortalecimento da sua vida espiritual. Uma vida espiritual forte não é construída de um dia para o outro. Ela exige disciplina e comprometimento. O apóstolo Paulo nos orienta em Efésios 6:10-11. Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. O fortalecimento espiritual acontece quando você se veste com a armadura de Deus, que é composta pela verdade, justiça, paz, fé, salvação e a palavra de Deus. A oração, o jejum e a meditação nas Escrituras são as ferramentas essenciais para essa proteção. Em Efésios 6:17, Paulo nos diz que devemos usar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A Bíblia não é apenas um livro de histórias antigas, mas é uma arma viva e poderosa para derrotar as forças do mal. Quando você utiliza as promessas de Deus e declara sua palavra sobre sua vida, está protegendo sua libertação e derrotando os ataques espirituais. Manter a libertação também significa fechar as portas espirituais que podem ser abertas para o inimigo. Muitas vezes, sem perceber, deixamos brechas em nossa vida, como o pecado não confessado, a prática de ocultismo, ou até mesmo a convivência com ambientes que promovem a idolatria ou a imoralidade. Em Efésios 4:27, Paulo nos adverte: não deis lugar ao diabo. Cada vez que cedemos a esses pecados ou práticas, estamos permitindo que o inimigo entre novamente em nossa vida. Por isso, é importante viver em constante vigilância. Se há algo em sua vida que precisa ser confessado ou corrigido, não espere mais. Vá até Deus em arrependimento e peça por perdão. Em 1 João 1:9, a Bíblia nos assegura que, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Manter sua vida limpa e em sintonia com Deus é vital para evitar a reentrada do inimigo. Outro aspecto importante para garantir que você se mantenha livre é a importância da comunidade cristã. Muitas vezes, a batalha espiritual pode ser pesada e o apoio dos irmãos na fé é fundamental para a sua manutenção.
Em Tiago 5:16, somos instruídos a confessar os nossos pecados uns aos outros e orar uns pelos outros, para que sejamos curados. Estar em uma igreja ou grupo de oração onde você possa ser edificado e fortalecido é um fator de proteção e crescimento espiritual. Além disso, a palavra de um irmão pode ser a chave para a sua libertação contínua. Às vezes, somos cegos em relação às nossas próprias falhas espirituais, mas um amigo de confiança pode nos ajudar a enxergar áreas que precisam de mudança. Nunca subestime o poder da oração de intercessão de outros cristãos na sua vida. Agora, para fechar com chave de ouro, temos o poder da oração contínua. A oração é a nossa comunicação direta com Deus, e é através dela que podemos exercer a autoridade espiritual que temos em Cristo. Em 1 Tessalonicenses 5:17, Paulo nos instrui a orar sem cessar. Isso significa manter uma atitude constante de oração, seja em momentos de adversidade ou de paz. A oração não é apenas um ritual, mas uma maneira de viver em constante sintonia com Deus. A oração de libertação deve ser uma prática regular. Quando você se encontra em uma situação difícil ou em um momento de ataque espiritual, é através da oração que você pode invocar o poder de Deus para resistir ao mal. Declarações de fé e autoridade em nome de Jesus são fundamentais. A oração deve ser feita de forma específica e persistente. Por fim, a última revelação que eu prometi é a mais poderosa de todas. O segredo da verdadeira libertação não está apenas no que fazemos, mas no que Cristo já fez por nós na cruz. A verdadeira libertação vem da compreensão profunda de que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Não importa o tamanho da batalha, em Cristo você já tem a vitória garantida. Agora, feche seus olhos, ore com fé e declare: em nome de Jesus, sou livre. Eu sou mais que vencedor, e o inimigo não tem poder sobre mim. O poder da libertação está em suas mãos.